Vamos falar sobre datas de início do intercâmbio. Olá, aqui é a Bárbara Lopes do Instituto do Intercâmbio e hoje vamos falar sobre data de início de um intercâmbio, né? Afinal de contas, quando que um aluno pode começar um intercâmbio, quando que ele tem que definir essa data, enfim, vamos falar sobre tudo relacionado a datas do intercâmbio, tá? Então, bom, levando em consideração o intercâmbio de idiomas para adultos, né, que é o que é mais procurado, que é o que acaba mais saindo, então esse tipo de intercâmbio, ele normalmente não tem uma data pré-estabelecida, então depende muito de cada escola, mas no geral, muitas escolas, mas muitas escolas mesmo, tem data de início toda segunda-feira, então é bem comum toda segunda-feira de absolutamente qualquer mês ter data de início disponível e o aluno ele pode escolher essa data de início, tá? Então, quando o aluno procura, né, realmente um consultor, né, vai procurar realmente você para fazer realmente esse intercâmbio, você já consegue falar para ele já consegue fazer essa escolha, tá? Porém, existem algumas escolas que ao invés de ter início toda segunda-feira, tem início, por exemplo, 2 vezes por mês, então de 15 em 15 dias, sempre na segunda-feira também. Ou, às vezes ainda, existem algumas escolas que têm data de início uma vez por mês, e aí já tem a data pré-determinada. Nem sempre é na primeira semana do mês, mas costuma ser na primeira semana do mês, mas a escola que tem essas datas específicas de início, elas costumam ter um calendário realmente onde ele consegue te falar, né, ela consegue te dizer qual é a data de início específica. E aí você tem que passar isso para o seu cliente, você tem que informar isso para o seu cliente, porque o que acontece? Se você não passar isso, ele estiver pensando em uma outra data, você pode ter um problema, né? Mas você passando não tem absolutamente nenhum problema, ele pode escolher ali dentro daquele calendário, tá? Agora o que acontece? É muito comum os alunos, eles não quererem definir a data de início logo no momento que faz a inscrição. Então é muito comum nós consultores, né, atendermos alunos, os alunos já quererem começar a pagar, querer ir parcelando, né, querer ir fazendo todo o planejamento deles, mas muitas vezes eles não têm a data exata ainda de início, né? Então como funciona? Isso daí vai da regra de cada agência, tá? Tem agências de intercâmbio que realmente permite deixar essa data em aberto, então o aluno faz o fechamento com você, faz o contrato, faz tudo 100% certinho, e aí uma vez que tá feito, você normalmente no próprio contrato vem assim a data máxima que ele pode ir, né? Então, o aluno pode embarcar até daqui a um ano, ou até tal data. Então, normalmente as agências têm uma data final, e dentro daquele período o aluno ele pode decidir, né, um pouco mais pra frente, pode ir realmente mudando de acordo com os seus planos, tá? A única coisa que normalmente essas agências pedem é que realmente já tenha uma previsão, né? Então vamos supor, a previsão é ir, por exemplo, em agosto, mas ainda não está 100% confirmado, só para a agência ter uma organização interna. E aí essa matrícula ela é enviada para a escola de acordo com essa previsão e a grande maioria das escolas permite fazer essa troca depois, caso o aluno troque sem nenhum problema, tá? Agora, o que acontece? Existem agências que elas não permitem deixar essa data em aberto, e aí o aluno ele já tem que definir 100% aquela data, não só o mês, mas como o dia certinho, né? A semana que vai começar certinho, e uma vez que essa data ela é definida, vai em contrato a data específica, e normalmente tem uma cláusula falando que caso o aluno troque, pode ter alguma taxa de alteração, tá? Então, por que isso acontece, né? Porque assim, 90% das escolas não cobram taxa de alteração para alterar a data de início, tá? Mas existe sim aquela pequena porcentagem, existem algumas escolas que a partir do momento que você envia a matrícula com uma data específica, depois se você for trocar existe uma taxa, né? Então muitas agências acabam exigindo mesmo, né, uma data já específica do aluno desde o princípio para colocar no contrato, para que possa já mandar uma data pré-aprovada já em contrato para o aluno, e aí caso mude, caso aquela escola cobrar, a agência realmente está assegurada. Então tem essas duas formas de trabalhar hoje no mercado, né? Então ou a agência deixa em aberto e coloca uma data limite,
ou a agência realmente já pré-estabelece, depois se o aluno trocar, pode ser que tenha taxa, já deixa tudo bem claro ali pro aluno, tá? Então existem essas duas formas de trabalhar hoje no mercado. Em relação à questão de data, também tem um ponto muito importante, que alguns destinos, algumas escolas, elas cobram uma taxa de alta temporada. Isso é extremamente comum no mercado, então principalmente em lugares que tem alta temporada muito cheia, por exemplo, Malta. Malta em período de verão, né, junho, julho e agosto, é assim, bomba mesmo, realmente é bem específico, então assim, acaba tendo um aumento no valor muito alto por conta da data. Algumas outras escolas específicas também, então é bem comum ter uma taxa extra quando pega no período de alta temporada. Então o que acontece? Algumas agências também já avisam isso, também já colocam isso no contrato, que caso realmente entre, né, no período de alta temporada, caso ele escolha um período de alta temporada, realmente pode ter a cobrança dessa taxa de alta temporada, tá? Isso é muito importante, além de estar no contrato da sua agência, você como consultor de intercâmbio, você também tem que avisar o seu cliente, né? Porque o que acontece? Às vezes você não comenta e tal, o aluno não tá sabendo, mesmo que ele tenha previsão às vezes de em baixa temporada, se depois ele troca e você falar que tem um adicional, normalmente não pega muito bem. Então é uma coisa que você tem que deixar muito claro, olha, dependendo da data, pode ter variação de valores, nessa previsão, nessa data que você está me dizendo não tem, mas pode ser que tenha. Então assim, você tem que deixar muito claro essa questão para que você não tenha nenhum problema depois, caso o aluno queira alterar essa questão da data, tá? Agora sim, uma coisa que você tem que ter muito cuidado é com o final do ano, né? Então assim, no período de final de ano, dezembro, janeiro, as escolas elas costumam fechar. Então é muito comum, depende muito também de cada país funciona de um jeito, cada escola funciona de um jeito, mas existem países assim, que a escola fica fechada por 3, 4 semanas, existem países que fica fechado por 1 semana, por 2 semanas, e existem cidades, né, escolas específicas que só fecham realmente no dia do Natal, no dia do Ano Novo, né, um dia antes, um dia depois ali, mas tem aula normalmente, tá? Mas a grande maioria fecha. Então por que isso é importante? Para você realmente, eu costumo falar assim, liga uma luz vermelha realmente ali para não vender nenhum programa pro período de final de ano. É uma coisa que eu reforço muito falar disso, mas é que assim, às vezes a venda acaba saindo, você não sabe que a escola fecha e depois você acaba descobrindo, né? Então cuidado, deixar isso bem claro pro aluno. Quando você for falar das datas de início, você já vai conseguir, né, dar um geral sobre isso, mas principalmente para aquele aluno que vier e falar, eu quero dezembro, toma cuidado para não oferecer uma escola que vai estar fechada, ou que vai fechar durante dezembro, às vezes até um pouquinho aí, começo de janeiro, tá? Então toma bastante cuidado com isso. Agora, só voltando em relação à questão das datas específicas de início, né? Uma coisa que é legal falar pra vocês, só como dica mesmo, né, as escolas que oferecem datas específicas de início, então ao invés de começar toda segunda-feira, acaba começando, por exemplo, uma vez por mês, essas escolas, normalmente elas têm um motivo pra fazer isso, né, então, normalmente as escolas que fazem isso é porque as turmas realmente começam só naquela data. Então, quando a turma começa só naquela data, às vezes ela até permite que o aluno comece uma semana depois, tá? Não é que não tá lá como pode ser, como oficial, né? Mas você consultando a escola, às vezes eles permitem que o aluno comece uma semana depois. Por quê? Porque assim, eles deixam ali uma data que é para formar bastante turma, ter bastante procura para aquela mesma data, para eles começarem todo mundo junto. Mas muitas vezes essas escolas permitem. Às vezes não gostam porque começa muitas semanas depois, mas às vezes uma semana depois é permitido, né? Então assim, é bem interessante. Caso o seu aluno só possa uma data específica e queira essa escola que só tenha uma data de início por mês ou 2 datas de início por mês, realmente fazer essa consulta, né? Muitas vezes a escola permite e ela só te dá, por exemplo, uma condicional, né? Por exemplo, o aluno ele pode vir uma semana depois da data de início, porém ele tem que estar ciente que, por exemplo, vai ter avaliação em tal dia e que tal dia ele não vai ter aula. Ou olha, ele tem que estar ciente que na terceira semana é só avaliação e como ele vai ter começado uma semana depois, ele vai, por exemplo, pegar uma semana só de avaliação, só de revisão. Então, normalmente eles te dão uma condicional ali. Então, se tiver alguma escola que tem uma data específica, uma vez por mês, você precisar de que realmente tenha alguma exceção, sempre vale a pena consultar essa questão de data, porque às vezes pode, mas
tem alguma condição, né? Então é bom que você, consultando, às vezes você consegue ajudar o seu aluno. E é uma coisa que eu sempre digo, gente, assim, tente sempre ajudar o seu aluno, tente sempre realmente buscar o que ele realmente precisa, tenta consultar o que ele precisa, porque às vezes você não vai consultar, mas uma outra agência, um outro consultor vai consultar, e aí o outro consultor vai realmente realizar o sonho desse aluno, vai fazer a matrícula desse aluno e você não vai nem entender por que você não fez, né, por que ele não escolheu fazer com você. Então, sabe, vai atrás, realmente faça as consultas com as escolas, isso realmente é muito importante. Então não esqueça de deixar isso claro para o seu aluno. Se a sua agência realmente exigir uma data de início específica, você já deixa claro que ele tem que deixar definida. Se não, você usa isso também como argumento. Olha, não precisa definir agora, pode definir mais pra frente. Então acaba até servindo como um argumento. Mas de forma bem resumida, é assim que funcionam as datas para os cursos de idiomas, tá? Agora sim, os outros tipos de cursos, como por exemplo, college, certificados, diplomas, programa Teens, né, que é para adolescentes, as datas de inícios para esses programas, elas normalmente são bem específicas, tá? Então o que isso significa? Quando você tem data de início específica, aí o aluno tem que começar naquela data mesmo, e nesse caso é específica mesmo, muitas vezes sabe, 3 vezes por ano, 4 vezes por ano, no caso do Teens, muitas vezes uma vez por ano, né, um mês só por ano. Então assim, sempre que for algum programa mais específico, que não for o idioma geral, é bom você ficar bem esperto na questão de datas. É muito comum nos tarifários estar escrito como intake, né, então data de início eles colocam como intake, no caso desses outros cursos específicos. Então você olha os intakes e aí esse não tem choro, não tem vela, esse não tem jeito mesmo, realmente o aluno tem que começar naquela data específica, dificilmente alguma escola abre exceção para esse tipo de curso, tá? Bom, é isso aí, gente. Espero ter deixado claro para vocês a questão de datas de início, para você se sentir mais seguro, né, na hora que o aluno te perguntar essa questão de data. Então, se realmente esse vídeo fez sentido para você, curte o vídeo, se inscreve no canal e não esqueça de ativar o sininho aqui para sempre receber notificações de novos vídeos, tá certo?